o próprio Bentinho em Dom Casmurro, tá? São personagens aí, o próprio Brás Cubas, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, são personagens que são ricos, não são pobres. São personagens ricos que, de família rica, né? E que foram, sim, enviados ou para a Europa ou para São Paulo para estudar advocacia. Então ele já desvenda aí quem era o Vilela. Então esse Vilela, o Camilo, desculpa, esse Camilo, então a gente vai saber agora. O Vilela era advogado, seguiu a carreira de advogado. Agora o Camilo, ele fala o seguinte: Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai. Olha que interessante, tá? Esses dias a Ana me deu um livro que ela havia ganhado. O título é O Homem que Odiava Machado de Assis. Interessante, né? Ela falou, lê. Aí começou essa pandemia e tal, e eu fui ler. E interessante que a obra, a história, né? Ela se passa aí também no século XIX, e que é muito interessante saber que naquela época os filhos não tinham aí, né, aquela vontade, vontade própria. A mulher, por exemplo, naquela época era o seu casamento, na maioria das vezes, era um casamento arranjado. Aí você fala, meu Deus do céu, que absurdo. Não era absurdo, era de praxe. Uma moça distinta, de família, na maioria das vezes, se casava aí com um homem que o pai indicava. Então eles acertavam as famílias, acertavam o casamento, e aí a coisa prosseguia. Casava, às vezes, sem conhecer o namorado, né? O marido. Muitas vezes essa moça se recusava. E a gente vê aí exemplos de personagens femininas que se recusaram à indicação, né, vamos dizer assim, do pai para que se casasse com um determinado rapaz, e ela então faz a segunda opção. A segunda opção para a mulher também na época era muito comum, era o convento. Então, muitas mulheres que não se queriam se casar, muitas mulheres que não que se sentiram obrigadas a casar e se recusam a casar, vão para o convento. Um exemplo disso, você tem lá num romance do Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, que a personagem feminina, ela se recusa a casar e vai para o convento. Agora aqui, o homem, na maioria das vezes, e o livro que a Ana me emprestou, é muito interessante que um dos personagens, não o principal, né, mas que um personagem que é o cara que, vamos dizer que até seria o principal, porque a história é uma visão aí unilateral, é ele que está narrando, ele também foi obrigado a estudar em Coimbra, estudar direito, né? Se tornaram advogados, mesmo não gostando, não querendo, mas era uma imposição do pai. E a gente percebe aqui nesse conto que também há uma imposição do pai dele, né? Então ele fala assim, Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai. Olha só, que interessante. Entrar no funcionalismo também naquela época dava status, dava segurança. Como muita gente estuda, racha de estudar para passar num concurso público
e se tornar efetivo e manter aí a tua segurança. Olha, Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu. Ixi. E Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, a palavra coprovinciana, lembram? Voltou da província, onde casara. Observe esse trecho. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Caramba! Todo mundo sabe que é formosa? Bela, bonita, né? E tonta. Então observe esse adjetivo, né? Tonta. Realmente era uma pessoa inexpressiva, que casou porque tinha que casar e aceitou o casamento de boa. Então não tinha uma atitude própria. Tonta. Abandonou a magistratura, ele, e veio abrir uma banca de advogado. Então aí terminou o estudo e se formou um advogado e começou a trabalhar como advogado. Onde? No Rio de Janeiro. Observe outra característica do Machado. Machado de Assis é o único escritor do realismo que tem o espaço das suas obras, o Rio de Janeiro. Em nenhum mais outro lugar você vai encontrar uma obra do Machado de Assis que o espaço não seja o Rio de Janeiro. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo. Hoje, para quem passa no Rio de Janeiro, tem lá a praia de Botafogo. Mas eu fico imaginando como era difícil naquela época, né? Hoje, você anda de metrô no Rio,